Olá, queridos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, enquanto você continua compartilhando com as pessoas, para que possamos fazer a nossa oração da madrugada, às 3 da manhã, eu vou falar com você exatamente acerca do que Deus ele está nos dando para abençoar você com a palavra, com a oração, de maneira que alimente a nossa fé, a sua fé. A Egrácias Emilde está nos cumprimentando, a Sueli Siqueira dos Passos também nos cumprimenta, Marisa Anjos, dando um bom dia, Maria José, dando bom dia, Bispo ABC Goiás, Benta Palhando também, Ida Maria, bom dia, meu bispo amado, a paz do Senhor Jesus, amo o Senhor, amém, que bom. Maria Campos, bom dia, bispo. Maria da Silva, bom dia, bispo, e a paz do Senhor. Rosineide, Karine UDP, plantão de oração. Isildinha Norbiato, paz, bispo, bom dia, querida. Sandra Bairros, Dejanira, Jaxilene, Ângela Maria César, Vera Lúcia, Nilza Alves, Gisele de Barro, bom dia, bispo Luciano. Hoje nós saímos da igreja, não sei, bem tarde, né? E foi uma bênção. E eu nem arrisquei deitar, né? Nem arrisquei. Porque você imagina, se eu tento dormir um pouco hoje de verdade, a gente podia correr um risco grande de perder a hora, né? Entendi. Um Deus falando sobre o homem foi uma Iranilde Silva, né? Muito bem. Rosineide. Sabe o que eu queria falar com você nessa madrugada? Que Deus colocou no meu coração? Sobre você conseguir enxergar o futuro. Eu acho que isso é um dom ou um poder que acaba sendo para poucos, sabia? Enxergar o futuro. Nem todo mundo, por mais que seja de Deus, enxerga. Josefa Salomão, Londres. Ele bebeu água.
nem todo mundo consegue enxergar, ver o futuro. E talvez você não esteja entendendo muito. Ronaldo Pereira, bispo, eu estou na mesma fé do bispo Luciano e concordância. O que está ligado na terra está ligado no céu. Amém. Graças a Deus. Sabe? Muitas vezes, talvez você não esteja entendendo isso. Enxergar o futuro é um verdadeiro dom. Você conseguir ver dentro de você o que Deus vai te transformar, o que Deus vai fazer na sua vida. Entende? Bispo, mas o Senhor, meu bispo, mas o Senhor precisa descansar, o Senhor é de carne e osso. Sim, eu sei, mas vocês também não estão orando comigo. Deus, ele tem dado força e haverá de dar vitória, aliás, e tem dado vitória também, né? Essa é a nossa fé. Jesus, ele nos ensina a lei do sacrifício, sabe? De você abrir mão de você em prol dos outros, em prol de um propósito. E é assim que Deus, ele realiza os sonhos da gente. Mas falando do que eu estava falando, será que você consegue enxergar o seu futuro? Será que você consegue olhar e ver o seu futuro? O que Deus, ele vai fazer? Aonde você vai poder chegar? Porque a pior coisa que pode existir é quando você vive só de enxergar o seu presente, o seu momento. Isso é a pior coisa que pode existir. Quando você enxerga só o presente, só o seu momento. Porque às vezes o presente, o momento que você está vivendo, ele não é atraente, ele não é bom, ele não é o que você queria, ele não é o que você sonhou, ele não é o que você desejou. Não é. E você só enxerga isso, você só vive isso. E o pior também não é isso, é que você acaba, juntamente com as pessoas, se baseando exatamente nisso, no que você está vendo agora, e não o que você está enxergando lá na frente. Por quê? Porque você não está enxergando. Wagner Oliveira Santos, não é fácil, Senhor, deixar seu conforto e não ligar para o cansaço, nos ajudando a chegar mais próximo de Deus. Obrigado pela dedicação a nos ajudar. Amém. Wagner, a cada dia eu falo para os colegas que fazem a obra com a gente, sabe? Eu falo para eles o seguinte, eu falo, olha, gente,
a gente precisa entender um pouco mais o que é ser pastor. Ser um pastor não é só você vestir um terno, colocar uma gravata, receber um título e pronto. Existe uma renúncia que será exatamente a alma do seu ministério. E se aquele que se diz pastor, ele não vive, ele não renuncia, ele não vive isso, o ministério dele não tem alma, sabe? É só nós olharmos para o Senhor Jesus. E, embora fosse o próprio Deus, como ele viveu? Ele viveu sacrificando a sua vida em prol do propósito, em prol das pessoas, em prol da fé. Não é isso? Então, acompanhe o que eu estou dizendo. Quando você estiver orando, peça a Deus para te mostrar o seu futuro. Fala, Deus, me faz enxergar o que o Senhor vai fazer. Houve um momento em que Ezequias, o rei Ezequias, ele teve um problema muito grande, gente. Mas muito grande mesmo, sabe? No seu ministério, ou perdão, no seu reinado. Escuta isso aí. Porque, de repente, se levantou contra ele um rei chamado Senaqueribe. E esse rei, ele tinha um exército muito grande, muito poderoso, sabe? Era o exército do rei. Só um minuto, pessoal. Deixa eu tentar me acomodar um pouco melhor. Encostar as costas aqui, porque tá doendo um pouquinho. Vamos lá. Então, existia um rei, sabe? E esse rei se chamava Senaqueribe. Deixa eu botar a Bíblia aqui perto de mim. Você tem a sua Bíblia aí, ó? Ele era um rei muito poderoso, sabe? E ele ameaçava Israel, ameaçava Jerusalém. E o exército dele era maior, sabe? Tudo dele, de Senaqueribe, era mais intimidador. Ele anulava a visão. Escuta isso aqui. Senaqueribe, ele anulava a visão futura de Ezequias. Sabe quando você tem um problema que você começa a pensar que você não vai mais além?
Maria Odete da Silva, bom dia, meu bispo, amado, meu pai da fé. Eu sou grata a Deus pela sua vida, pela vida do Senhor, porque alimentou minha fé. Amém, glória a Deus. Então, Jaqueline Carmo, Sebastião Martins, Adelina Borges, Adivane Maria Souza, preste atenção. Então, o problema, escuta, o problema presente do momento, ele anulava, ele fechava os olhos, ele impedia Senaqueribe de Ezequias de enxergar, de visualizar um futuro, algo que Deus pudesse fazer, realizar lá na frente. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes, no presente momento, você está sendo afrontado, afrontada por um problema que aos seus olhos é tão grande, sabe? Que ele acaba te cegando e você não consegue visualizar o amanhã, o futuro, o que Deus ele pode fazer na sua vida. E quando você está assim, você começa a ser tomada por duas coisas que são fatais: o medo e a fraqueza, porque por você estar vivendo um momento atual muito difícil, que pode ser na área da saúde, que pode ser na área financeira, que pode ser na área espiritual, que pode ser na área da família, não sei que área, né? Mas por estar vivendo assim, isso começa a te cegar, sabe? E aí você começa não só a ter medo, mas você também começa a enfraquecer. E isso é um grande problema. Isso vai roubando a sua força, a sua expectativa, o seu otimismo, vai roubando, sabe, a sua alegria do amanhã. Por que, Bispo Luciano, a alegria do amanhã? Porque tem coisas que você precisa se alegrar porque vão acontecer amanhã. Explica, Bispo. Eu explico. O que você acha? Por que você acha que Deus ele falou assim, ó? Manda o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus estava falando assim, quando você se santifica, você consegue enxergar o que Deus vai fazer amanhã. É como se você pudesse dizer assim, olha, Satanás, hoje eu estou assim. Mas por que eu não estou triste? Por que eu não estou desanimado? Por que eu não estou sem fé? Por quê? Porque eu já estou enxergando o amanhã. Eu já estou vendo o que Deus vai fazer daqui a pouco. Você está entendendo? E às vezes você não consegue. Pode ser alguns motivos. Um deles é por falta de oração, por falta de santificação, por falta de entendimento disso. E aí você só consegue viver isso aqui. A dor de agora, a dor de hoje, o problema de agora, o problema de hoje.
Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você precisa enxergar o que vai acontecer amanhã. Manda o povo se santificar, Deus falou, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus está dando um recado, Deus está dizendo assim, amanhã eu vou te abençoar. Aí alguém diz assim, mas não existe amanhã. Bom, se não existisse o amanhã, Deus não diria, né, que amanhã faria. É porque todo amanhã torna-se hoje. Mas ele existe. O que é o amanhã? É a certeza daquilo que vai acontecer. Entende o que eu estou falando? Você está conseguindo entender o que eu estou, nessa madrugada, entregando para você? Hum? Você está conseguindo, Maria Severa Braga, Ana Maria Pereira? Você está conseguindo entender isso? O que Deus está entregando para a gente? De forma resumida, Deus está dizendo assim, amanhã, né? Amanhã eu vou abençoar você. Entendeu? Eu vou te honrar. Leidiane Silva, meu Deus, que entendimento que estou tendo com essa palavra. Adelina, que Deus me dê essa bênção sempre. Amém, que bom. Então, é importante, se você está entendendo o que Deus está falando. Deus está dizendo, você precisa enxergar o que eu vou fazer. Tá? A Marilene está dizendo, essas palavras já acabei de receber ontem na oração das 8 horas. Deus me honrou. Amém. Glória a Deus. A Ida falou, estou entendendo. Isso é muito bom. Bom dia, bispo. Sempre uma benção estar com o Senhor. Que Deus abençoe sempre. Sua vida, o Senhor é um grande homem de Deus. Márcia Camargo. E a Adelina diz que palavras fortes. Amanhã, Deus está falando assim, eu vou te abençoar. E só para a gente orar, segundo Crônicas 32, né? Segundo Crônicas 32, sempre anota, deixa anotado para depois você meditar. Diz assim, ó, sede fortes e corajosos. Presta atenção, 32, capítulo 32, versículo 7. Deus falando isso para Ezequias, que estava sendo afrontado por Senaqueribe. E às vezes você está sendo afrontado por uma dor, está sendo afrontado por uma doença, está sendo afrontado por um problema de família, por uma dívida, por um problema espiritual, por um problema sentimental, por um problema, sabe? Ele diz assim, sede fortes. Deus está falando. Para vencer, gente, as afrontas, os problemas de hoje e tomar posse das bênçãos amanhã, temos que ser, Deus está dizendo, você tem que ser forte.
A Gisele de Barros está falando, eu sei que é cansativo, mas é tão bom nos unirmos nessas orações. É bom, não é? E nessa madrugada, Deus está falando, você precisa ser forte. O que Ele está dizendo? Você precisa aguentar, você precisa suportar. Entende? Porque o que faz uma pessoa perder é ela não suportar, é ela não aguentar o hoje. Por isso ela não consegue viver a bênção do amanhã. Você não aguenta a luta de hoje, você não suporta a luta de hoje, como você vai comemorar a vitória dessa luta amanhã? Então ele disse, ô Ezequias, eu sei que o Senaqueribe é um grande problema, mas você tem que ser forte. Forte e corajoso. Essa coragem que ele está falando, gente, é a coragem de você conseguir abrir a boca no momento mais difícil e declarar. Bispo, uma curiosidade, quando o Senhor falou em língua pela primeira vez, qual foi a curiosidade, Gabriel Duarte? Deus está me alimentando com essa palavra. Obrigado, Senhor. Peço muita força para o nosso Bispo Luciano. Amém, queridos. Então, essa coragem é você conseguir abrir a sua boca, ter coragem para abrir a boca e profetizar o que vai acontecer, a vitória de amanhã, diante das declarações de derrota que a maioria das pessoas elas fazem a seu respeito quando veem você vivendo um presente de problemas, de luta, de dificuldade. Por exemplo, a pessoa que te vê no hospital, ela já está dizendo, não, do hospital não sai com vida. Te vê numa cama, te vê num leito. Agora, você tendo a coragem para lá desafiar e dizer, vocês vão me ver sair daqui e curada. Uma vez, uma senhora falou assim para mim, bispo, o senhor não tem medo? Eu falei, medo de quê? O senhor não tem medo de falar para as pessoas que elas, que o senhor, quando o senhor ora, determina que elas estão curadas, que elas estão abençoadas, que elas vão dar o testemunho, depois você me conta. Aí eu falei, por que eu teria medo? Ela disse assim, isso não acontecer nada, isso não acontece. Eu falei assim, olha, a questão não é essa. A questão é que quando eu falo para você, é porque eu já vi, pela minha fé, o que eu estou falando acontecer. E segundo, que não sou eu que faço. Quem faz é Deus. Então Deus só precisa de alguém que tenha coragem de declarar para ele poder materializar. Carla Cunha, bispo profetiza pela cura de Maria Laura de Mendonça. Sua velhinha te ama muito. Obrigado, Carla. E você recebe aí a tua bênção. Deus proverá a partir de agora na tua saúde, no teu corpo, na tua vida. Recebe, mulher, para contar daqui a pouco para a glória de Deus.
Então, Deus falou para ele: tu quer vencer essa batalha? Quer vencer essa luta? E Deus está te perguntando nessa madrugada: tu quer vencer? Quero. Seja forte para aguentar, corajoso para abrir a tua boca em meio ao caos e determinar e profetizar o que você não é, mas o que você vai se tornar. Não temas, ele disse, e nem vos assusteis, porque às vezes o problema que a gente está vivendo, ele assusta. Ele é assustador. Mas ele diz, não se assuste por causa do rei da Síria. Não se assuste por causa do câncer. Não se assuste por causa dessa dívida. Não se assuste por causa dessa porta que fechou. Não se assuste por causa desse problema que se levantou na tua casa. Não se assuste por causa dessa dor. Não se assuste por causa dessa situação que você está vivendo. Não se assuste por causa dessa vergonha que você está passando hoje. Não se assuste por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. O problema, gente, ele não vem sozinho, não. Ele vem arrastando uma multidão de gente negativa, uma multidão de gente pessimista, uma multidão de gente derrotada, uma multidão de gente invejosa, uma multidão de gente maldosa. Ele vem arrastando uma multidão de gente intimidadora, uma multidão de gente que mostra alegria no teu problema, no teu momento mais difícil. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles não vêm, o problema não vem, ele vem acompanhado de uma multidão que vai fortalecendo, sabe, o medo, a dúvida, a fraqueza, que vai alimentando isso. Então, se você não vigiar, é isso. Você não vai vencer. Então Deus, ele diz, você não pode se assustar por causa desse problema e nem da multidão que vem com ele, que o problema não vem sozinho. Ele traz um time de apoio para poder enterrar você, encurralar você, não te deixar enxergar o que Deus vai fazer. Sabe? Então, ele diz, por causa dessa multidão que está com ele. Agora escuta. Olha só o que Deus fala e vai falar com você agora, comigo, conosco. Por quê? Misericórdia. Recebe isso aí, gente. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Misericórdia. Deus está dando a você nessa madrugada esta palavra, Ele está dizendo, tem um com você que é maior do que aquele, do que toda a multidão, do que qualquer problema que você está passando hoje. Há um conosco. Deus está dizendo assim, no meio disso tudo, eu estou contigo. Há um conosco maior do que os que estão com ele. Aí escuta, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar
e para guerrear as nossas guerras. E quando eles ouviram isso, a Bíblia diz, o povo teve ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que você tenha ânimo. Eu não sou o rei Ezequias, mas do bispo Luciano, servo do Senhor. Recobre o teu ânimo, porque Deus está me usando a madrugada para falar contigo. E no resumo, Ele está dizendo, não temas nem se assuste, porque tem um que sou eu, Deus, que está com você. E vou te abençoar. Entende isso aí ou não? Enxerga o futuro. Hoje você pode ser um pouquinho, amanhã você pode ser uma multidão. Hoje o seu negócio pode ser pequenininho, amanhã pode ser um dos maiores negócios de São Paulo, do Brasil ou do mundo, ou da sua cidade. Hoje você pode não ter saúde nenhuma, amanhã você pode ter tanta saúde que só de a pessoa olhar para você ela pode ficar curada. Hoje você pode ter um filho problemático, amanhã esse menino pode se transformar um baita homem de Deus, uma baita mulher de Deus. Hoje você pode ter uma dívida impagável, amanhã você pode ter o valor dessa dívida 10, 30, 50 vezes mais na sua conta. É forte. Vamos orar de madrugada, a hora que for, para nos fortalecer. Aliás, acho que é isso, né? É para nos fortalecer, alguma coisa assim. Marilene de Oliveira. Tu recebe essa palavra aí, minha irmã, meu irmão. Deus está me usando essa madrugada para dizer assim, tu está esquecendo que tem um que é contigo. Às vezes a gente vacila e pensa que só está conosco o problema. Só está conosco a doença, que só está conosco a dívida, que só está conosco o problema familiar, espiritual. Não. Deus está falando, tu está esquecendo que há um que é contigo. Para de enxergar só o que é contra. Enxergue também quem está ao seu favor. Ele está dizendo que ele vai amanhã te abençoar. Esse amanhã significa que o hoje, o momento, é esse. Mas daqui a pouco se transformará em outro momento, que é o que Deus vai te dar. E foi o que Deus fez. Deus deu vitória a Ezequias no outro dia. Então se prepara para a vitória de amanhã. Pode se preparar. Hoje tu pode estar no hospital, amanhã tu está de alta. Hoje você pode estar devendo um dinheiro que você não consegue pagar. Amanhã esse dinheiro vai estar pago, você vai estar livre disso, dando glória a Deus. Hoje você pode estar com a porta fechada, amanhã você pode estar com essa porta escancarada. Hoje você pode estar com um filho drogado, amanhã você pode estar com um filho cheio do Espírito Santo. Hoje você pode estar com dor no corpo, amanhã você pode estar ajudando pessoas que têm dor no corpo, porque tu está curado. Recebe isso aí. Deus está dizendo, ainda tem um amanhã. Recebeu? Deus está dizendo, ainda tem um amanhã. Pode se alegrar, porque ainda tem o amanhã. Amém? Parece que acabou. Não, ainda tem o amanhã. Oh, Deus poderoso. Ainda tem o amanhã. Fale para você assim, ó.
Fala seu nome, ó. Fala assim, Maria de Fátima. Fala para você mesmo, Ida, Márcia Camargo. Fala Ivanilde, Carla, Cunha, Veneranda, Maria José, Eva Mota, Maria de Fátima, Maria Maris Angélica, Eva Mota, Sueli. Fala assim, ó. Fala seu nome, vou falar o meu exemplo. Luciano, Deus acabou de dizer, calma, ainda tem um amanhã. Amém. Crês nisso? O amanhã, daqui a pouco, o céu vai abrir de um jeito para você, para nós. Misericórdia. Por isso, eu queria tanto você domingo lá na igreja, gente. Mesmo que você more lá no outro estado, mesmo que você esteja lá no interior da Bahia, interior de sei lá da onde, mesmo que você, sabe, eu queria tanto você na igreja domingo agora. Porque Deus falou assim, você vai fazer. Eu nunca tive essa visão, Deus me deu no altar. Você vai fazer a oração que salvou a vida de Abraão. Eu falei, que oração é essa, meu Deus? Deus disse a oração do lado de fora. Que, olha, eu estou ansioso para chegar domingo. Essa terça vai ser uma bênção, né? Pessoas vão levar a família para o altar. Terça-feira, agora 10 horas da manhã. Mas o que está acontecendo de milagre na Igreja Unida Deus Proverá, gente? Esses dias eu estava triste, sabe? Porque a gente não estava conseguindo entrar na televisão como antes. Mas aí Deus falou, ainda tem um amanhã. Não porque a gente não quer aparecer, é porque eu falo assim, Deus, como é que pode? O Senhor está operando tanto milagre na Igreja Unida Deus Proverá. Você está vendo aí pelo YouTube, né? E como é que pode a gente não conseguir mostrar isso para o Brasil, para o mundo? Para desbancar Satanás dentro dos lares, das casas. Que às vezes a pessoa está em casa, por exemplo, uma hora dessa, se ela vê um milagre desse que acontece na Igreja Unida Deus Proverá, na televisão, ela está sem sono, liga a televisão para assistir. Gente, a fé dela muda na hora. Quantas pessoas eu orando, sabe? Isildinha Norbiato, domingo eu estarei lá, em nome do Senhor Jesus. Sabe? E vendo tudo isso, ela mudaria, salvaria a vida dela. Quantos de vocês é fruto da fé que a gente usou na televisão no passado? Mas Deus falou comigo, calma, ainda tem um amanhã. Quantas igrejas hoje que estão na televisão no passado deixaram também de estar por um tempo, mas depois voltou e estão aí até hoje? Que é um veículo muito caro, né? Então ainda tem o amanhã. Deus mandou te dizer isso nessa madrugada. Toma posse. Vamos orar? Vamos embora? Deus poderoso. A Sueli está dizendo, eu conheci através da TV, tá vendo? A gente vai voltar. Nós só estamos precisando de 100 mil reais para conseguirmos, então, voltar. Deus proverá, porque Ele disse, calma, ainda tem um amanhã.
Recebeu essa palavra? Então diga seu nome, eu vou falar o meu. Luciano, ainda tem um amanhã. Tá? Então amanhã, aliás, terça-feira, 10 da manhã, vai ser muito forte. Quem não conseguir às 10 vai ter às 3 e às 19h30. Recebi muitas bênçãos quando o Senhor estava em Manaus, Maria Anjos, Marisa Anjos. Verdade. Carla Cunha, eu te acompanho desde a outra igreja. Amém. Amém. Inês está dizendo, ainda tenho amanhã. Carla Cunha, ainda tenho amanhã. Pelo visto você entendeu a palavra. Que bom. Essas orações tornará você uma pessoa tão forte. Você vai se tornar uma igreja tão forte. Quando eu falo igreja, a igreja é você. Tão preparada, tão estruturada. Você vai ter experiências tão poderosas com Deus. Por isso que Deus me deu essa visão de criar, de abrir as comunidades unidas. Deus unida, Deus proverá. Amém. Ô Rodrigo, não tem que ter vergonha não, vai em frente, Deus te amou. Você, do jeito que você está fazendo, você já está evangelizando, entregando carta ou não. Tira essa vergonha daí, Deus é contigo, homem. Tá? Você não vai para o inferno, não. Quem vai para o inferno, na verdade, já está lá, é o diabo. Você já está fazendo a obra de Deus. Daqui a pouco você destrava. Fique em paz. Deus é contigo, homem. Se você fosse para o inferno, nem de Jesus você estava falando, nem nessa live você estava. Ainda tem amanhã. Seus pés já estão curados. Maria Odete. Vamos orar. Eu confesso que eu estou bem cansado. Eu estou, hoje, 6 horas também vai ser daquele jeito que eu estou já desde domingo, né, sem dormir. Bispo, o Senhor mandou um Deus proverá para o meu irmão que estava acamado lá na Bahia. E hoje ele está bem. Olha aí. Amém? Alexandre Andarilho, do Cosmo, volta para Mundial. Por que voltar para Mundial se Deus abriu a Igreja Unida Deus Proverá, que é mais um braço? A Mundial é uma benção, a Igreja Unida Deus Proverá é outra benção. Uns são salvos lá, outros são salvos aqui. E assim a obra é feita. Já pensou se o mundo fosse feito de uma igreja só? Não caberia tanta gente. Ai, ai. A não ser que todos vocês queiram. Vocês querem, bispo, todo mundo quer que o senhor vá. É isso que você quer? Que eu volte para o Mundial? Denilson imitava a risada do apóstolo Valdemiro. Mais ou menos. O apóstolo Valdemiro é uma benção. Em nome de Deus. Amém? E não tem porquê. Né? A gente tem que seguir o chamado. E pronto. Amém? A Gisele falou, não, volta não. A Karina falou, nós somos a UDP. É isso aí. E a benção, a Eva Mota, não. Né? Alexandre, o que importa é fazer a obra, então. Então vamos fazer na UDP. Não é? E eu posso falar no Mundial. Se Deus quiser, amanhã tenho testemunho para contar. Eu já estou até vendo. Deus é contigo, bispo. Já recebi muitos abraços do Senhor na Celso Garcia. Agora vai receber na Antônio Marcelo, na Coronel Antônio Marcelo, 295.
A Dinalva falou, eu sou da Mundial, mas eu assisto o senhor. Amém. Na verdade, posso falar para você, no fundo, nós não somos de lugar nenhum, nós somos de Deus. No final das contas, não haverá Mundial, não haverá IUDP, não haverá Assembleia, isso é coisa dos homens. Coisa dos homens. No final das contas, nós vamos ter que ser de Deus. Isso é o que é mais importante. Amém? Vamos falar com Deus agora. Deus poderoso, nessa madrugada de oração, meu Pai, estamos aqui. Não somos nada, meu Deus. Não somos nada. Somos apenas servos do Deus Altíssimo, onde a cada dia vemos a nossa fraqueza, a nossa pequenez, como a gente é frágil, muitas vezes, meu Pai. Mas nessa madrugada viemos pedir a Tua força, sabe? Fortaleça-nos no poder do Espírito Santo. Renova as nossas forças, meu Deus. Nos dê a capacidade de suportar, meu Pai, toda e qualquer tribulação, luta, dificuldade. Mas venha dar vitória. O Senhor disse, ainda há um que é contigo. E eu creio que o Senhor é com essa mulher, com esse homem. Então, abençoa, ordena a bênção na casa dela agora, na casa dele agora, na família dela, na família dele. Ordena a bênção da saúde. Mulher, tu vai ser curada hoje. Homem, você recebe tua cura hoje. Essa perna fica curada. Esse câncer te abandona, foge de você. Essa cegueira, esse AVC, ele começa a cair por terra. Sabe? Essa doença, essa enfermidade te larga. Tu é curado na madrugada de hoje. Tu é liberto nesta madrugada de hoje. Uma porta se abre grande, financeira, para tu nesta madrugada de hoje. Senhor, eu estou determinando na madrugada de hoje a bênção do amanhã. E quem crê, verá e glorificará ao Senhor. Diga, eu recebo. Essa pessoa passou a noite com dores, ela vai deitar, vai dormir, não vai sentir mais uma dor. Recebe teu milagre. Essa pessoa passou a noite preocupada. Como vai fazer, o que vai fazer, talvez para pagar, talvez para conseguir resolver. Deus proverá para todos nós nesta oração. Diga, eu creio, eu tomo posse. Consagra a água, meu Pai, para quem tomar desta água agora. Tu vai receber, minha irmã, uma força. Tu vai receber, a dor vai parar na hora. Sua mente vai relaxar. Tu vai sentir que a bênção chegou. Escuta o que eu estou falando. E na oportunidade, meu Pai, consagra todas as toalhas vermelhas da fé do resultado que o teu povo, que é o propósito dos 123 reais. Ah, meu Pai, as pessoas já estão recebendo nas suas casas, já estão contando os seus milagres. Como a irmã que falou, estou extremamente feliz, minha toalha acabou de chegar. Todos que forem lá tomarem posse, é uma bênção chegando. Em nome de Jesus Cristo, abençoa e consagra, meu Deus, o óleo dos 4 cantos que vai ser entregue domingo agora. A unção do abraço
que vai começar às 6h50 da manhã, e eu vou ungir, pela primeira vez na unção do abraço, eu vou ungir os 4 cantos da vida dessa pessoa, ombro direito, ombro esquerdo, pé direito, pé esquerdo, aonde essa pessoa chegar, o inimigo, o mal, seja lá o que for, verá que ela é coberta da unção dos 4 cantos. Abençoe o pão e a uva que será entregue. E não só, meu Pai, abençoe poderosamente a oração do lado de fora. Que oração é essa? Eu já estou vendo quando essa mulher, esse homem que for neste domingo, for para fora comigo e olhar para o céu, e quando eu gritar, Deus proverá, o céu vai se abrir e as bênçãos vão ser incontáveis. Eu creio. Então traga uma multidão nesse domingo. Traga as famílias neste domingo. Abençoe, meu Pai, o dia 7 de dezembro, onde o Brasil está convocado, e no dia 1º de outubro eu vou dizer o que vai acontecer. Vai ser muito poderoso. Abençoe, Deus querido, a prosperidade da igreja. Eu estou orando todo dia, o Senhor falou para eu orar, eu estou orando. Para tocar ao coração, o Senhor tocar o coração de homens e mulheres que são prósperos, para ajudar esse ministério. Oh Deus, o Senhor está vendo a nossa luta. Somos uma igreja pequena, com uma fé muito grande, mas não temos a condição de muitas igrejas que já estão aí há tanto tempo. Às vezes é uma luta para comprar uma lata de tinta. Às vezes é uma luta para pagar um determinado, fornecedor de um serviço. Nos ajude, meu Pai. Toque o coração. Tem muitos homens e mulheres abastados, fazendeiros, empresários, que crescem a cada dia graças ao Senhor, donos de lojas, donos de empresas, mercados e tantas outras coisas. Prosperem esses homens, mas toque o coração de pessoas que possam nos ajudar, não só com as pequenas doações, pequenos dízimos que são bem-vindos e na sua somatória ajudem muito, e o Senhor abençoe os que fazem. Mas o Senhor pode fazer alguém ser tocado para fazer uma oferta de 100 mil, de 200, de 300, de 1 milhão, de 10 mil por mês, decidir e devolver o dízimo da empresa, ajudar a gente. O Senhor está vendo onde está indo o dinheiro, meu Deus. O Senhor está vendo onde está indo. Então, se o Senhor disse para orar por isso, é porque o Senhor quer dar a alguém, pessoas para fazerem isso. Nessa madrugada, eu oro e conto com a oração de todos os irmãos. Mas sobre tua vida, estende a tua mão assim com a minha. Sobre tua vida, da cabeça aos pés, Deus proverá nesta madrugada e em diante. Digam todos que assim seja. Esta água receba a graça do Senhor, a bênção do Senhor. Amém. Beba da água agora. Diga glória a Deus. Amém. Recebe a bênção e diga para você mesmo, ainda tem o amanhã. E o amanhã pode ser daqui a pouco. Amém? Você me ajuda nessa oração. Quando você estiver orando, pede a Deus junto comigo. Deus, tem tanta gente rica que prosperou pela tua graça. Toca no coração dessas pessoas para ajudar a Igreja Unida, Deus proverá. Você vai fazer isso? Vai esquecer não. Amém. Tá? A gente precisa, é uma luta muito grande dia a dia. Mas Deus proverá. A bênção chegou. Ainda tem um amanhã. Toma posse dessa palavra. Tá bom? Em nome de Jesus.
tá? A Dinalva falou, eu vou mandar o dízimo, bispo. Obrigado, que Deus abençoe. Ah, teve uma irmã que ela falou assim para mim. Ela falou, bispo, eu estou vendo aí a luta da igreja, eu estou vendo... Ela falou assim, olha só o que ela falou para mim. Eu estou vendo o Senhor fazer o que por nós, o que muitos líderes, que hoje a igreja já é muito grande, que tem muita prosperidade, não fazem. Então, ela disse, eu estou decidindo, ela falou, sou de outro ministério, mas eu estou decidindo que a partir de hoje eu vou enviar o meu dízimo e as minhas ofertas para a Igreja Unida Deus Proverá. Eu falei, amém, minha irmã. Ela falou, mas foi Deus que me tocou para fazer isso. Ela falou assim, eu vejo líderes aí que em vez de estar na madrugada orando pela gente, está na internet discutindo, brigando, falando de política, acusando um, o outro pastor, se levantando. E a igreja dele está lá, próspera, com os dízimos, com as ofertas que chegam. Ele podia estar orando pela gente. Eu estou vendo isso no Senhor, ela falou. Eu vejo isso no Senhor. Então, decidi, pela direção de Deus, que os meus dízimos e as ofertas vão para aí. A Ranúzia falou, o Espírito Santo não deixará eu esquecer de fazer essa oração, acredito eu. Daqui a pouco, Deus vai responder. Ainda existe o amanhã. Deus te abençoe. Não sei se dá para dizer descansa um pouquinho, porque eu não vou nem arriscar. Do jeito que eu estou aqui, se eu deitar, 6 horas você não me vê. E como eu estou vigiando para o diabo não roubar essa benção, então eu nem deito. A Bíblia diz que o diabo fugia da aparência do mal, então eu vou fugir da aparência do sono. Para poder a gente... Porque tu vai vencer, meu irmão. Se não for pela tua fé, pela minha. Mas tu não fica nessa de jeito nenhum. Deus preparou a vitória e o amanhã vai ser glorioso. Tá bom? Beijo, amo vocês com a minha vida e com o meu coração. Tá? E domingo, uma multidão vai tomar aquele lugar, a unção do abraço. Pela primeira vez, eu vou fazer a unção nos 4 cantos da sua vida. Eu vou ungir o teu ombro direito, teu ombro esquerdo, seu pé direito, seu pé esquerdo. Aonde tu chegar, quando o inimigo mal bater o olho em você, ele vai ver os 4 cantos da tua vida ungido. Misericórdia. Até arrepiei aqui, gente. Falando sério. Jesus Cristo. Não faz corpo mole, não. Ah, mas não é Santa Ceia. Ué, você só precisa estar na igreja se for Santa Ceia. Vai! Quando Deus chama, é melhor vir. Pega um ônibus aí, dá um jeito. Um avião, sei lá. Você que é de São Paulo, então, nesse fala. Deus abençoe até daqui a pouco. Se Deus quiser. Zenilza, sou da Bahia. Então, domingo eu quero te ver aqui. Despenca da Bahia pra cá, mulher. Ah, bispo, é longe. Quem falou que só tem que vir quem tá perto? Não é? Então, vamos lá. Preparar a tripla oração. E Deus proverá. Tá? Você vai receber grandes causas na justiça, devolver grandes dízimos. Tá? É só para a gente encerrar. Teve um pastor que ele virou para mim e falou assim, poxa, bispo, você ouviu isso? Eu falei, viu o quê? A irmã, orando com o Senhor, foi abençoada, ganhou uma causa na justiça de R$1 milhão, pegou o dízimo de 100 mil e deu lá na outra igreja, sabendo que a gente estava precisando tanto. Eu falei assim, Deus proverá. A gente ora e devemos orar.
E não é porque ela não devolveu o dízimo aqui, se ela pedisse oração, oraria de novo. Importante que ela foi abençoada. Deus está vendo o que a gente está precisando. A hora que Ele quiser, Ele vai enviar para a gente também. Mas, bispo, a oração foi o Senhor que fez. Tá, eu fiz a oração, mas quem fez o milagre foi Deus, não fui eu. Então eu não posso nem reclamar. E ponto. E vamos seguir em frente porque ainda existe amanhã. Mas esses 100 mil ia ajudar pra caramba. Pô, aliás, se viesse 100 mil, amanhã a gente estava na televisão, né? Mas Deus proverá. Francisca, Deus proverá. Recebe, tá? Francisca Mourão. Vamos lá, pessoal. Até daqui a pouco. Amo vocês. E quem puder já fazer o seu dízimo, ajudar, o Pix está aí, pix2@udp.org.br. Deixa para dar quando amanhecer, não. Dá agora. Já ajuda. Pensou? Daqui a pouco, 6 horas, quando eu abrir a conta, tá lá. Um dízimo, uma oferta tão abençoada, tão grande, que dê para a gente pagar tudo assim, o pessoal que está fazendo as obras e até entrar na televisão. Pode acontecer, né? Deus proverá. E você vai contar o teu milagre também. Daqui a pouco a gente se vê.